Shalom, queridos, me chamo Ellen Cristiano, sou mentora de batalha espiritual de alto nível, terapeuta da tricotomia humana, tá bom? E espiritual. Estou aqui com você mais uma vez nesse canal para deixar mais um conhecimento. Quero dizer para você, deixe seu like, se inscreva neste canal, você que não é inscrito. Você que é inscrito, permaneça conosco e Deus em Cristo Jesus te abençoe. As nossas redes sociais é @EllenCristiano e eu quero te convidar para a leitura da palavra nesse dia, que vamos ler aqui em João, capítulo 16, no versículo 23 e 24, que diz assim, olha, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome, tá? Até agora nada pedis, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém? Esse texto maravilhoso que eu compartilho com a tua vida nesse dia. E o assunto que eu quero trazer para você nesse dia é acerca de transferência espiritual maligna por parte de toques íntimos. Já ouviu falar? Eu quero trazer para você um conhecimento para que você fique atento. Você já viu aquelas pessoas? Quantas pessoas? Eu atendo muitas pessoas aqui dentro do campo terapêutico e dentro também do campo da libertação, do campo almático. Você já viu aquelas pessoas que elas têm compulsão sexual e elas pedem a Deus para ser libertas, elas não sabem, elas não conseguem ser libertas e elas não sabem como fazer? Também tem outras pessoas, até mesmo crianças. Você já viu aquelas crianças que têm brincadeiras, muitas das vezes, de teor sexual? Eu conheço crianças que ficam se esfregando, tá? De teor sexual, se esfrega em coisas, se esfrega em boneca, se esfrega em coleguinhas. Já viu crianças que desde pequenininhas estão com o teor sexual desenvolvidas na parte sexual? E você fala assim, de repente essa criança viu os pais tendo, né, intimidade, ouviu alguém, ouviu na rede social. Mas e aqueles casos que aquelas crianças nunca viu ninguém? Porque hoje em dia tá tudo muito aberto, gente. Mas na minha época, né, os casais não tinham intimidade assim perto de criança, era muito reservado. E também não tinha televisão, tá? Na época que eu morava lá com a vovó, não tinha não. Então, e aí, da onde que vem a sexualidade aflorada em uma criança dessa? Tá, é o instinto? Mas o instinto do humano leva ele a um pecado? Uma criancinha de 2, 3 anos, ela tem condição de fazer isso? Pensa comigo. Eu quero dizer para você de muitas das vezes de onde vem isso. Muitas das vezes, algumas vezes, o aflorar sexualmente vem de relação promíscua, quando a mãe está grávida, relação promíscua, ou então uma criança, ela vem de uma relação aonde bastardia, acontece a bastardia, ou então muitas das vezes uma criança, ela nasce até mesmo no âmbito de um casamento da santidade, um casamento abençoado por Deus, e muitas das vezes ali tem toques. Quantas são as vezes que pessoas da família, ou pai, ou padrasto, ou tios, ou irmãos, tocam crianças? E eu quero trazer para você esse conteúdo para que você fique atento e saiba se posicionar contra todas essas forças espirituais malignas que têm deturpado as nossas crianças, fazendo com que crianças se tornem adultos com costumes desenfreados, com área sexual aflorada, tá bom? Muitas das vezes uma criancinha, quando ela está ali, eu atendo muitos casos na mentoria onde crianças são bulinadas, crianças são aliciadas, crianças são abusadas e muitas das vezes não há penetração e há toque. E eu quero dizer para você que entidades usam pessoas para tocar as partes íntimas de crianças para fazer transferência. Qual transferência, minha irmã? Transferência do espírito da promiscuidade sexual. Daí nós vamos ver muitas crianças que estão pequenininhas e estão afloradas sexualmente e não sabem explicar.
E não consegue porque nem tem maldade. E eu atendo adultos aqui que me falam isso e não sabe de onde vem. Ah, pastora, eu com meus 5 anos, eu tinha muito desejo sexual e eu não sei de onde veio. Eu não vi meus pais tendo intimidade, eu não vi pornografia, eu não fui abusado e eu não sei de onde veio. Então eu quero dizer para você, tomem cuidado com as suas crianças, porque se um irmãozinho, se um pai, ou se um padrinho, ou se um vizinho, ou se um tio tocar nas partes íntimas dessa criança, porque muitas das vezes a promiscuidade está dentro da linhagem familiar. Nós vamos ver que tem pessoas que elas têm esse lado aflorado. O que faz um homem adulto tocar numa criancinha que ainda usa fralda nas partes íntimas? Gente, isso aí, a ciência, a psicologia vai dizer que é um tipo de distúrbio, né? Essa pessoa tem um tipo de distúrbio, tem um problema, essa pessoa é doente, mas há uma explicação. Entidades estão dentro da raiz familiar. E quando entidades estão nessa raiz familiar, provavelmente tem altares ali nessa família. Como que foi formado o altar? Desde lá de trás dos tataravós, aonde houve perversidade sexual, entrega a esses espíritos, ou muitas das vezes nem foi entregue a esses espíritos, mas houve muita pedofilia, houve muito ali aliciamento, houve muito ali incesto, houve muita ali zoofilia, tá? Sexo com os animais. Então a perversidade, a promiscuidade está na linhagem familiar. Quando essa promiscuidade está na linhagem familiar, se forma altar, porque na linhagem dos tataravós se tem essa promiscuidade, essa raiz, este altar. E quando chega na linhagem dos bisavós, queridos, ali se repete através dos filhos, ali se forma altar. Quando chega nos avós, que tem as mesmas repetições, um desejo desenfreado por sexo, aí começa a se ter abusos sexuais, tio abusa do sobrinho, o pai abusa do filho, e vai vindo, porque tem altares dentro dessa família, altar levantado lá atrás, que outras gerações alimentaram por desejos descontrolados. O altar é feito a quem? Normalmente os principados que atuam na área sexual, que é Asmodeus e Lilith, tá bom? Tem outros espíritos aí, mas eu vou trazer esses dois para vocês que são, né, da hierarquia maioral aí, que atua com outros espíritos ali dentro, embaixo, mas que reproduzem nessa geração, são espíritos familiares. Então, Asmodeus é um tipo de principado que tem perversidade, leva o ser humano a uma perversidade sexual desenfreada, aonde quanto mais o ser humano tem sexo, mais ele quer sexo, mais ele quer sexo, e ele não consegue se contentar e não consegue se controlar. Quando é feito esse altar para esses espíritos lá na primeira geração, repassa para as outras gerações através de comportamentos, porque o pecado é o comportamento, né, onde pratica, ali estabelece o altar. Quando estabelece esses altares, esses espíritos agora eles já têm altar nessas famílias, então eles vão reproduzir. O que eles vão fazer? As próximas gerações, eles sempre vão usar alguém para introduzir sobre as próximas vítimas. Como que eles fazem? Eles usam avô, eles usam tio, eles usam primo, eles usam, né, e assim por diante, irmão. E essas pessoas fazem o quê? Começa desde criancinha, não, o meu irmão, então ele começa a abusar. Como que ele começa a abusar? Tocar as partes íntimas da bebezinha, ou da irmãzinha de 2 anos, da irmãzinha de 3 anos. E a família não sabe. E a família não sabe por quê? É o irmãozinho que tá brincando com a irmãzinha. E a família, a mãe nem imagina, o pai nem imagina. Outras vezes até imagina, mas não tem certeza, não quer acreditar. E outras vezes é algo muito sutil. Alguns casos acontecem abusos e a família descobre. Em outros casos é muito sutil, queridos. Por quê? Porque essas entidades, elas querem reproduzir, elas querem continuar reproduzindo, procriando ali dentro, ali para cumprir o seu desejo, que é a iniquidade na geração, que leva outras pessoas a repetir e a conformar com aquele pecado e achar que é normal.
Então, como que essas entidades fazem? Já tem um trono lá atrás, já tem altares lá atrás. Então, elas vão agora usar qualquer um integrante dessa família para quê? Para aliciar. E como que faz uma transferência? Muitas das vezes, uma bebezinha, um bebezinho está ali, na condição ali de fralda ainda. Essas entidades começam a trabalhar na mente, ou de um irmãozinho que ainda está na fase de criança, está na fase de adolescência, está na fase ali até mesmo de adulto, ou um pai, ou um irmão, ou um tio, e ali começa a tocar as partes íntimas desse bebê. Quando essa pessoa, usado por essa entidade, toca as partes íntimas desse bebê, faz uma transferência nas partes genitais. E quando faz essa transferência desse espírito, dessa entidade que faz parte da hierarquia de Asmodeus e algumas vezes de Lilith, porque eles trabalham juntos, tá? Para corromper gerações, tá bom? Da parte sexual, tá bom? Quando faz a transferência, aquela criança cresce. Daqui a pouco, aquela criança que era bebê, houve uma transferência, aquela pessoa que tocou passou a sentir um desejo por aquela criança. Ele foi lá e tocou as partes íntimas, né? Ali houve uma transferência. Quando há aquela transferência, aquela criança já ali na sua fase infantil, ela já começa a ter desejos, ela já começa a ter um aguçar pelo sexo. Então ela começa, já tem interesse, ela já começa a querer se tocar, ela já começa a querer aquelas brincadeirinhas de aí as pessoas, os adultos falam, ai, que bonitinha, tá brincando de beijar, ó, que gracinha. O adulto olha como inocente, mas ali já tem espíritos, entidades já aflorando aquela criança. Gente, mas é o percurso natural. É um percurso natural, homem e mulher, macho e fêmea. Por isso que eles estão brincando dessa forma. Precisa de ser observado. Porque nem toda brincadeira no infantil, ela é inocente. Muitas das vezes as nossas crianças já foram introduzidas pela transferência. E eu quero dizer a transferência de espíritos que deturpam a área sexual. Para quê? Para tirarem a virgindade, para levar essas crianças ao homossexualismo, ao lesbianismo, à prostituição, entendeu? Então, queridos, como eu estou trazendo para você começar a observar, para você entender que o mundo espiritual age com estratégias, tá bom? Agem com estratégias. Então, eu quero trazer para você. Quando esta pessoa ali, usado por uma entidade dessa hierarquia, e ele toca as partes íntimas dessas criancinhas, muitas das vezes tem penetração, né? Eles utilizam o dedo para fazer a penetração, outras vezes não. Só de tocar com aquele desejo, com aquela energia de desejo, aquele espírito usando aquele corpo, porque Satanás tem muitos espíritos caídos que eles precisam do corpo. E o corpo, eles vão despertar naquela pessoa que está olhando uma criança e eles vão colocar um desejo terrível naquela pessoa. Porque já estão inseridos no contexto geracional. E ali aquela pessoa começa a ter um desejo muito grande. Quem olha de fora fala que absurdo, essa pessoa tem que morrer, que absurdo, é uma criança. Só que aquela pessoa ali também está manipulada. Que absurdo, essa pessoa é louca mental. Aquela pessoa está manipulada. Eu estou tirando aqui a responsabilidade do ser humano? Não, gente, eu estou dizendo que existem casos que tem essas manipulações diabólicas para eu e você termos cuidado com as nossas crianças, tá bom? Temos cuidado, porque muitas das vezes tem o contexto ali familiar, tá acontecendo toques, transferências, manuseios que a gente não está percebendo, tá? Entidades conseguem manipular quem está fazendo para transferir para quem está ali. É inocente,
mas ali agora já cresce com um desejo que não sabe explicar de onde vem. Alguns casos essas crianças vêm, outros casos essas crianças não vêm, e ali cresce com aquele desejo. Dentro da sua fase infantil ainda, aí já essas entidades, quando quer levar para as orgias sexuais, elas começam até usar o contexto familiar para ter as relações incestuosas, ou abusos de vizinhos, abusos de pessoas de fora, mas que está no contexto familiar, como pessoas de confiança. Nós conhecemos muitos casos assim. Tá, você sabe como lidar em casos de abuso infantis. Você, infantil, melhor dizendo, você sabe como lidar, você sabe que tem leis já para entregar o abusador. E espiritualmente você sabe como lidar. Fisicamente você sabe que tem como levar uma criança para um tratamento psicológico, para trabalhar as emoções dessa criança. Fisicamente pune ali o abusador, mas espiritualmente você sabe como fazer? Quando ainda é criança, gente, quando ainda é criança, quando você descobriu que essa criança foi abusada, ou foi manuseada, foi tocada, aliciada, e você descobriu, ainda quando criança, o que você vai fazer? Você vai fazer uma oração, você vai apresentar a Deus aquela criança, você vai dar um banhozinho naquela criança, vai pegar, vai apresentar a Deus o azeite, pedir ao Senhor para derramar unção, um azeite apresentado a Deus, e vai pegar na sua mão, vai orar e vai ungir as partes íntimas. Unge as partes íntimas, orando na autoridade do nome de Jesus, removendo aquele espírito, aquela entidade que foi introduzida ali por uma mão, por um toque. Você vai remover, você vai orar e vai pedir o Senhor para remover através das suas mãos. Você vai arrancar e expulsar no nome de Jesus Cristo daquela vida, das partes íntimas, do corpo daquela criança. E após você fazer esse processo de libertação, você vai vir com a sua mão ungida e vai colocar nas partes íntimas e vai selar, falar que aquelas partes íntimas, que é um portal, vagina, pênis, ânus, tudo é portal no corpo humano. Você vai apresentar a Deus e vai falar ali que ali é um local santo, santificado para o casamento, para o matrimônio que Deus preparou. Sendo assim, essa criança não vai cair futuramente na perversidade do homossexualismo, da lesbianismo, da promiscuidade sexual. Quantas promiscuidades sexuais aí, onde pessoas estão tendo relações com vários homens, com várias mulheres, e ali com animais, com mortos, com defunto, Então, ou seja, quantas promiscuidades sexuais, masturbações, pornografias, quantas pessoas estão aprisionadas nas masturbações e na consciência ela arrepende, ela até chora querendo sair e não consegue, porque esse portal já foi comprometido. Um dia alguém usado por entidades tocou ali, fez transferência. Então existe espíritos dominando esse corpo e gerando desejos compulsivos ali. Conhecereis a verdade vos libertará. Sim? Então você vai selar, vai fazer esta oração e vai ungir e vai apresentar a Deus um jejum para o seu filho, um jejum para essa criança, e vai entregar ao Senhor para que a partir dali espírito nenhum da linhagem ali de Asmodeus, de Lilith, ou seja, as pombagiras, qualquer outras linhagens, venha apossar daquele corpo para a promiscuidade, tá bom? E como fazer quando eu já sou adulto e descubro isso no meu corpo e eu estou lutando contra o pecado e eu não consigo sair do pecado, e muitas das vezes até eu resisto o pecado, mas o desejo fica queimando dentro de mim? Vai fazer dessa mesma forma, vai fazer um propósito com Deus, vai jejuar, vai pegar o azeite, vai ungir as partes íntimas por alguns dias, dando decreto para que seja removido todo espírito que foi introduzido. Peça ao Senhor que mande anjos para guerrear a teu favor e passe no seu quarto por essa libertação com o Senhor Jesus.
unja, dê ordem para sair do seu corpo, declare que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. As partes íntimas são portais agora selados pelo Espírito Santo de Deus, e agora só vai ser no momento que Deus preparar teu esposo, teu cônjuge, vai ser ali para o teu casamento, para o teu matrimônio, na santidade, e sela por alguns dias. Você vai ficar aí na oração para que o Espírito Santo te direcione quantos dias você vai fazer esse propósito. Sele com azeite e se consagre a Deus, e a partir dali essa porta será fechada e o seu corpo mais não vai ficar sentindo desejos que não faz parte da sua consciência. Às vezes a consciência entende que é pecado, mas a sua carne está gritando. E a palavra de Deus diz assim que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando os inimigos espirituais, eles já sabem disso e sabem da palavra de Deus, então eles usam pessoas lá atrás para introduzir ou para fazer transferências para que essa pessoa caia no desejo desenfreado de promiscuidade. Eu não estou falando de sexo, eu estou falando de desejos descontrolados. Tem pessoas que praticam sexo porque elas mesmas abriram portas e estão ali e querem viver isso. Eu estou falando, elas decidiram viver dessa forma, né? Sexo com vários parceiros. É uma decisão, tá? Eu estou falando de um desejo descontrolado que você luta contra ele e você pede Deus para tirar e aquele desejo não sai e você não sabe o que fazer, tá bom? Então, queridos, o espírito está pronto, Jesus falou, e a carne é fraca. Então, eu estou trazendo uma chave, estou trazendo para você uma estratégia para você que passou por esse processo, que você que sofreu com esse processo, para que você fique livre. E para você que tem crianças pequenas em casa, fique atento. E se observou que algo assim, aquele ente querido seu não tem essas práticas, isso não é da índole dele, mas tem uma raiz de muita promiscuidade na família geracional, muita promiscuidade, muita prostituição, muitas orgias, então você vai orar, removendo, quebrando tudo isso e selando a intimidade dessa criança, para que não venha recair sobre ela, não venha se manifestar sobre ela aquele espírito que tem feito aí uma arruaça dentro dessa geração, tá bom? Essa aí, mais uma orientação espiritual para a tua vida. Eu falo de algo que eu vivenciei, eu falo de algo que muitas das vezes vivenciei na própria pele, ou tratei pessoas que vivenciaram, que vivenciam, e que após essa chave, essa diretriz, essas pessoas ficam libertas, ficam livres, tá bom? Deus em Cristo Jesus te abençoe. E o Senhor, Ele é soberano na sua vida. E em Cristo você pode todas as coisas. Tá bom, queridos? Guarde essa chave, que o Espírito Santo continue nos orientando nessa geração e que nós possamos aí levantar a bandeira da vitória, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai escrever nos comentários assim, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e toda invasão espiritual será removido pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Tá preparado para ficar atento, ligado e Deus te usar para cortar aí as armadilhas de Satanás? Deus em Cristo te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.